Senhor expôs sempre a sua doutrina por intermédio de parábolas, fazendo comparações de coisas espirituais com coisas naturais. Era o jeito do Senhor ensinar. Vinha falando sobre a porta estreita, a porta larga, não é? Caminho largo, caminho estreito. Era o jeito dele ensinar. Havia uma profecia acerca dele dizendo que ele abriria sua boca em parábolas. E é precisamente isso que nós lemos. O Senhor havia feito aqui algumas colocações, ensinando, falando para eles não buscarem honra pessoal, serem mais comedidos. Aquele que se humilha, ele vai exaltar, mas quem a si mesmo se exalta, ele falou que ia ser humilhado. Porque exatamente isso é o típico comportamento do inimigo. Ele tentou ficar muito grande e foi rebaixado. Aconselhava as pessoas, quando você fizer uma festa, não chama as pessoas que podem fazer uma festa para você de volta. Chama as pessoas que não podem. Chama os pobres, as pessoas que não têm onde ir. Chama elas para a sua festa. Eles nunca vão te pagar a festa. Nunca vão te chamar para outra festa. Mas o Pai seu, que está vendo tudo, vai pagar você o que você fez. É uma didática, né? E alguém então falou, ouvindo ele, isto, um dos que estavam com ele à mesa, era uma ceia, né? A proposta dessa parábola. Disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Aqui se vê o pouco nível de conhecimento do que é reino de Deus, mas também são linguagens espirituais. O Senhor Jesus falou assim: eu sou o pão que desceu do céu. Nossos pais comeram o pão do céu. Jesus falou: não, vossos pais não comeram o pão que desceu do céu, mas eu sou o pão do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue não morre mais. Escandalizavam com isso aí. O que esse homem está falando? A minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Forte, né? E esse outro falou: feliz vai ser o homem que puder comer pão no reino dos céus. Mas vocês já pensaram o que é o reino dos céus mesmo? O que é a glória de Deus? É muito pouco pensar num pão lá em cima, né? Paulo, quando voltou do terceiro céu só, ele ainda teve que ser escorraçado por um espírito mau para não ficar soberbo. Mas o Senhor falou com eles assim. Aqui começa uma parábola. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele falava de Deus. Ele fez uma ceia e convidou as pessoas para participar da ceia dele. E mandou chamar, falou ao seu servo: convide eles. Aqui ele está falando de judeus, dos hebreus, que foram chamados, mas eles não aceitaram. Não gostavam de Jesus Cristo, nem dos seus discípulos, nem da sua doutrina. Não quiseram, nenhum deles entrou. Nenhum deles aceitou. E começaram a dar desculpa. E aqui ele pega 3 referências, né? Eu comprei um campo. Eu penso que nós podemos fazer uma pequena comparação, né? O lazer, o outro comprou uma junta de boi, o trabalho, outro casou, não é? Já são um é o lazer, outro são os prazeres da vida, né? São 3 elementos que se configuraram ali perante a chamada do Senhor. Olha, nós chamamos, mas eles não aceitaram. Não? Ele ficou bravo. Pois eu falo para vocês, olha o que ele fala aqui. Sai pelos caminhos, sai pelas ruas aí, chama as pessoas pobres que tiver por aí, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Triste, né? Mas aconteceu.
Você uma vez falou para Jerusalém: Jerusalém, quantas vezes eu tentei ajuntar seus filhos, mas vocês não me escutam. Eu vou embora daqui, mas nunca mais volto aqui. Só no dia que vocês aprenderem a falar assim: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe por que ele falou isso? Porque quando ele entrou montado numa jumentinha, os pobres, os simples, olharam para ele, reconheceram, até as criancinhas davam glória a Deus. E os sacerdotes ficaram, os escribas: escuta, manda eles calar a boca. O Senhor falou: hoje eles têm que dar glória ao meu nome. É o rei visitando a sua cidade. Vocês não entendem isso? Eu sou rei. Ele não falou isso, essa era a mensagem: eu sou rei. Está escrito lá no profeta: eis aí vem o teu rei, humilde, montado no jumentinho, animal de carga. Agora, irmãos, o Senhor deixou ele sozinho. Nunca mais volto aqui, até que vocês aprendam a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Manda eles calarem. Se eles calarem, as pedras começam a falar. Até das criancinhas. Isso, queridos, rejeitar Jesus Cristo é a pior loucura que um ser humano pode fazer. É o único jeito dele ser salvo. Ainda o Senhor poderia falar com ele: o seu pecado é uma coisa horrível demais, mas você não vai ao inferno por causa do pecado só. O seu pecado tinha solução para ele, mas você não aceitou Jesus, que é a minha solução, então o seu pecado fica com você no inferno. A solução de Deus para o pecado chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. É a solução. Ele é que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é do chão, não é do solo, não. Isso aqui, ó, desse mundo que nós somos, que nós representamos. Aquele que recebe Jesus Cristo em si mesmo, pela palavra, pela presença do Espírito Santo, Deus expurga dele gradativamente todas as misérias, até que a sua veste fique branca. Ele possa configurar naquela multidão que João viu, todo mundo vestido de veste branca. Nenhum dos meus convidados, você sabe o que aconteceu muito bem. Jerusalém foi destruída, irmãos. Nunca mais ela recuperou a sua glória. Voltou a ser cidade, um país em 1948. Ficou quase 1900 anos o judeu andando pelo mundo disperso, expulso de um lugar para o outro, porque recusaram a sua paz. O Senhor falou: se eles soubessem o que a sua paz pertence. Não quiseram o jugo de Jesus, não quiseram, mas colocaram no seu pescoço um jugo muito pior. O Senhor falou assim: vocês que estiverem cansados, aflitos, eu convido vocês para chegar perto de mim. Eu vou pôr um jugo no pescoço de vocês. É uma canga aqui assim, ó. Só que o meu jugo é leve, não é pesado. E meu fardo também é leve. Meu jugo é suave, não machuca. E meu fardo também não pesa muito. Você vai ficar presa e preso comigo de uma tal maneira que eu vou te levar para onde eu quero ir, te conduzir à fonte das águas vivas. E você não vai ficar sentindo cansada nem cansado, porque é leve o que você vai carregar. Porque quem não carrega um fardo leve, carrega um fardo pesado. Quem não tem um jugo com Cristo, pode ter certeza, tem um jugo com o pecado. Quem não serve a Deus, serve o pecado. Até o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da Galácia: não vos metais debaixo do jugo outra vez da servidão, porque eles estavam querendo voltar aos preceitos da lei. Vocês não perceberam que a lei mostrou para vocês o pecado, e o pecado matou vocês? Vocês vão querer voltar debaixo da morte? Abra os olhos. E assim, irmãos, o pecado é sempre um fardo pesado.
Quem vive em pecado, vive carregando um fardo pesado, só que não percebe. Mas no final isso vai morder como uma serpente. Aqui, ele começa um discurso mais forte. Mais forte. A multidão estava com ele. Se alguém quiser vir a mim, tem um detalhe, tem um requisito. Olha aqui, fala. É forte, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda tão um pouco a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você já viu alguém ser chamado assim e ficar atraído logo? Só quem entende as palavras de Jesus. Isso espanta a clientela, mas quem conhece o Senhor percebe a pureza e a honestidade do seu chamado. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre a terra que teu Deus te deu, e ele prolongue seus dias sobre ela. E aqui ele manda aborrecer pai e mãe, filho, todo mundo. Mas o que é isso afinal? Você vai aborrecer, sabe quando? É quando a doutrina de Cristo conflitar com a forma de vida deles. Nesses momentos, e exatamente o que estava acontecendo ali, o conflito da doutrina de Jesus com a lei judaica e com o costume dos judeus. Se você não aborrecer, se você não abandonar os costumes de seu pai, a prática da sua mãe, os costumes de seu irmão, você não pode seguir a Jesus. Porque se alguém quiser seguir a Jesus, mas tentar fazer um meio de campo, como eles falam no mundo, o politicamente correto, não é servo de Deus. Pessoas que começam a fazer esse trabalho politicamente correto, despista aqui, despista ali, não serve a Deus. Nós temos que aborrecer tudo quanto conflita com a forma de vida que nós... É um chamado para o céu. O chamado para o céu é isso. Agora, se for para viver o mundo, tem muitos chamados fáceis. O Senhor falou bem claro. E tem mais. Se não levar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Vocês percebem que agride quem escuta, é forte. Porque o Senhor vai tirar a cada ser humano da zona de conforto do pecado. O pecado é um ambiente que a pessoa não percebe que está nele, porque ele acostuma tanto com o pecado que ele não consegue discernir que é pecado mais. Hoje a sociedade está com práticas aí, que quando eu era menino, seria um escândalo. Quando eu era menino, se muitas coisas que se fazem hoje, fizessem naquele tempo, aqueles velhos entravam, tinham um colapso. Eles não aceitavam, e não era crente não aceitava. Mas o pecado veio devagar, gradativamente, tomando espaço na sociedade. Sabe, irmãos, nós temos que manter a nossa posição de cristão. Rejeita tudo quanto contrariar o Espírito de Deus em você. E tomar sua cruz, tem vezes que nós somos instados a jogar nossa cruz fora. Tem ocasiões, irmãos, que as pessoas não suportam muito passar por algum processo. Eu estava ali sentado lendo um salmo, e o salmo que eu li estava escrito assim: assim como o Senhor afinou, não é com essas palavras, mas a mensagem: o Senhor nos afinou como o Senhor afina a prata. Eu li ele agora. Sabe como é que é afinada a prata? Um cadinho, forno aquecido, e o calor aumenta, até que fica líquido, e separa então a borra da prata. A prata brilha, separada da sujeira. O Senhor nos afinou. É assim que Deus afina a gente. Se Deus quisesse, nós viveríamos felizes, nunca choraríamos, e estava tudo resolvido. Mas aqui exatamente é um campo de provação, onde cada um mostra o que está dentro dele.
revela tudo que vai no seu coração, vai fazendo escolhas. Nunca jogue a sua cruz fora. Olha, irmãos, essa cruz, ela pode significar uma enormidade de coisas. Uma esposa doente, um marido doente, um convívio que você às vezes não acha que está muito bom, mas poderia melhorar se você não jogasse a cruz fora. Tem muitas formas de nós enxergar a nossa cruz. Eu vejo, irmãos, que o comodismo nosso nos leva a jogar fora tudo que nos incomoda. Mas Deus não fez isso conosco, hein? Nos tolerou e nos suportou até o dia de hoje. Eu achei incrível, há pouco tempo o Senhor me deu essa palavra, eu achei incrível quando no horto e aqueles homens aproximaram de Jesus, com um pedaço de pau, com lança, né? Irmãos, Pedro tirou a espada da cintura. Agora o que me chamou a atenção muito foi isso. Jesus Cristo andava com Pedro e Pedro com a espada na cintura o tempo todo. Oh, meu Deus, que coisa! Como que ele foi paciente com aqueles homens? Não? Com a espada, uma vez ele falou assim: quem tem enxada agora vai ter que pegar a espada. Eles trouxeram 2 espadas para ele. Falei, basta, chega. Vocês não estão entendendo ainda, é paciência. Ele tem paciência. Irmão, você tem que ter paciência. Paciência é ciência de santo. Não joga a sua cruz fora. Aí ele começa uma comparação. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vocês entendem o que ele está falando? Vocês têm que construir, nós temos que construir. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Olha, eu sou um arquiteto esperto, inteligente. Eu sei aonde que vocês têm que construir. É uma pedra, uma rocha viva. Eu vou ensinar para vocês tudo sobre essa rocha que eu sei. Agora, cada um de vocês construa em cima dessa rocha um edifício bom. Porque tem gente que constrói casa de madeira, de palha, de feno. E tem uns que põem ouro e pedra preciosa. É isso, irmãos. Edificar nessa rocha. Fazer as contas. Faz as contas. Você está disposta, você está disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, seu amigo de escola? Seu colega de trabalho? Você está disposto a aborrecer a você mesmo, a você mesmo? É quando a sua natureza humana te inclinar para o mal e sua natureza divina fala: eu vou aborrecer a mim mesmo, mas eu não vou para o mal. Eu vou pegar minha cruz a cada dia. E o curioso de tudo, irmãos, é que muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos que mais Deus aperfeiçoa o seu trabalho em nós. É como ourives afinando a prata. O fogo aumenta e a prata fica pura. Eu assentei para afinar os filhos de Levi como o ourives afina a prata. Assim diz a palavra. Por isso não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, como se uma coisa estranha tivesse acontecendo. Não está nada de estranho. É Cristo purificando a prata. É o homem sendo trabalhado por Deus, é a mulher sendo trabalhada sem querer largar a cruz, aborrecendo tudo quanto aborrece a palavra. São escolhas, são trocas. Qual é o homem que indo para a guerra, tendo 1000 soldados, olha aqui, tendo 10.000, vem outro com 20.000, será que dá para lutar? Toma uns conselhos aí, vê se você vai entrar nessa guerra. Mas Jesus não está falando de guerra aqui, física. Vocês lembram de Gideão? Gideão tinha 32.000 soldados. A guerra ia ser feita com 32.000 soldados. Só que ali o seu Josué fazer umas contas ali. Falou: Gideão,
Vou te ajudar a fazer umas contas. Os filisteus são muitos. Vocês são só 32 mil. Vamos fazer um negócio. Você não depois fala assim, foram meus soldados que venceram? Fala para todo mundo que for covarde e ir embora para casa. Sair do meio de um pelotão de soldados assim, o mundo olha, covarde, passa vergonha. Mas entre passar vergonha e morrer, eu prefiro passar vergonha. Foram 22 mil embora. Ficaram ainda 10 mil. É muito. Vamos fazer as contas, Gideão. Fala para eles beber água. Quem bebe água, põe a mão na boca, a água como o cachorrinho faz bebendo água, se aparta de um lado. Quem ajoelhar, se aparta do outro. Apartou os que tomavam água, lambendo a água, 300 homens. Já está bom, Gideão. Pelas nossas contas aqui, você pode entrar na guerra que eu vou entrar lá com você. Dá para você fazer conta? Você acha que é muito? Irmão, o que está diante de nós pode parecer muito grande, numeroso, mas o que está conosco resolve tudo. Se Deus estiver do seu lado e você não largá-lo, você já ganhou. Eu nunca vi um homem ou mulher de Deus perder a guerra com Deus do lado dele. Davi falou, eu com o Senhor, eu saltei por meio de um esquadrão. Não tem como. Será que dá para fazer as contas? Tem pessoas que desistem, começam a ter problema aqui, problema ali, reprovação aqui, reprovação ali, desiste. Mas já pensaram quem desistiu, esteve no nosso meio, provou de algum dom? Naquele dia, diante do tribunal, o Senhor falava, você não quis ficar comigo, preferiu o mundo, agora também eu não te quero. Irmãos, quem abandona a fé, nunca verá o Senhor. E quem abandona a fé, perde as obras da fé e vai ao pecado. E torna-se um cão que voltou ao vômito, uma porca lavada que voltou espojador da lama. Dá para nós fazer as contas? Dá para nós enfrentar qualquer dificuldade se Deus te ajudar. Se o Senhor te amparar, tudo vai dar certo. E tem ocasiões, irmãos, que nós somos provados mesmo para saber se... Porque aqui, se você não der certo, você vai fazer paz com o inimigo. Manda embaixador, faz paz. Mas aqui ninguém vai mandar embaixador fazer paz, não. Aqui nós vamos ficar nessa guerra mesmo. Nós temos embaixador aqui para fazer paz com o Senhor. Manda umas mensagens. Aqui, tem mensagem para o inimigo e mensagem para o Senhor. As mensagens para o Senhor, você já sabe como que faz. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu já fiz as contas, eu vou ficar aqui contigo. Eu fiz os cálculos aqui, eu não saio da guerra não, Senhor. O Senhor mostrou para Gideão uma figura tão diferente, eu nunca imaginava que pudesse o Senhor fazer isso. Eu falei assim, Gideão, faz o seguinte, desce lá no arraial dos filisteus, que eu tenho uma coisa para te contar. Ele desceu lá e escutou um homem falando para o outro, um filisteu. Você sabe de uma coisa, essa noite eu tive um sonho que eu não estou entendendo. Eu vi um pão de cevada, e esse pão de cevada entrou porque mas acabou com tudo, começou de cima para baixo. O que será isso? O outro, eu sei o que é. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Você está perdido com o Gideão. Ele falou assim, mas agora eu vou. Ele voltou lá, ficou corajoso. O Senhor está nesse negócio aqui. Irmãos, a nossa vida é toda pautada na nossa fé. Bom é o sal. Se o sal for insípido, degenerado, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança ele fora. O poder do sal. Um sal numa carne, vocês podem ver no mercado, no açougue, põe lá, bacalhau salgado, carne seca, não vai para a geladeira. O sal mata os micro-organismos e asfixia qualquer forma de vida ali, é o excesso de sal. É assim a palavra de Deus conosco. Quando tenta alguma bactéria, alguns micro-organismos aparecer em nós, nós estamos salgados com a palavra de Deus. Não floresce, não cresce em nós. Nós somos o sal da terra. Essa terra está salgada e nós temos que salgar aquelas que estão em volta de nós. A proposta do Senhor conosco, irmão, é muito maravilhosa. Tomar o jugo dele,
ser calmo e calma nas tribulações e não se assustar com as provações. O Senhor nunca prometeu para ninguém que nós passaríamos aqui ilesos, que não teríamos problemas. Ele falou: toma a sua cruz e olha, faz as contas se você está disposto a ir para a guerra. Se não, mande embaixador de paz para o inimigo. Deus que nos guarde disso. Nós mandamos embaixador de paz lá para o céu. Senhor, tenha compaixão de mim. Ele tem compaixão. Me ajude. Ele ajuda. Envia-me ajuda. Ele envia ajuda desde os céus até na terra. Aqui na terra, Deus põe o poder dele atuante em coisas mínimas aqui embaixo. Em coisas que nós nem sequer vemos, ele põe a força dele atuante para mexer naquilo que é necessário, para nos ajudar, para nos livrar. O poder está com ele. O salmista falou: uma vez eu escutei, duas vezes eu ouvi. O Senhor falou: meu é o poder. E ele acrescentou ainda: e as suas misericórdias também são muito boas. Poder e misericórdia de Deus na nossa vida. Esses homens aqui, irmãos, eles foram instruídos, mas rejeitaram, grande parte deles rejeitaram. Eles não gostavam. Sabe por que o Senhor falou assim? Não quero mais eles na minha festa, eu quero outros agora. O Senhor falou com eles que ele estava dando ensinamento, e eles reprovando, Jesus reprovando. Até um doutor da lei falou assim: o Senhor falando desse jeito, o Senhor acaba me atingindo também. É muita arrogância, né? O Senhor acaba me atingindo aí, com essas palavras suas. Falei: vou falar uma coisa para você, seu hipócrita. Vocês não vão entrar no céu. Mas o que eu lastimo é que vocês estão na porta, vocês não entram e não deixam quem quer entrar. Vocês estão atrapalhando. Vocês tiraram a chave da ciência. Vocês já sabem o que é isso. A chave abre. Eles tinham a chave na mão. A palavra está aqui, ó. O que eles deviam fazer? Esse Jesus Cristo é o Messias mesmo. Sigam ele. Mas em vez de admirá-lo, eles odiavam o que ele fazia. Mas ele falou: por que vocês não gostam de mim? Fala para mim, qual foi a atitude que eu tomei que deixou vocês revoltados contra mim? Em que foi que eu errei? Porque vocês querem me matar? Não, nós não queremos te matar porque você fez coisa errada. Mas você fica falando que é filho de Deus. Eu sou mesmo. Eu sou. Eu vim de lá e vou voltar para lá. E eu estou buscando quem quer ir comigo. Hoje tem um convite aberto. Você quer ir para o céu? Você está escutando essa palavra? Onde você estiver, olha, nega o mundo, nega a si mesmo e Jesus te abraça. Volta-te para o Senhor, tem tempo ainda. Enquanto ainda você tem vida, volta a tua atenção para Deus. Onde quer que você esteja escutando essa palavra, aquele povo não quis Jesus, pagou caro demais. Uma sequela terrível, uma perseguição continuada por quase 2.900 anos, sofrimento, choro, angústia. Mas 11 de Romanos está escrito: quando de Sião vier o seu libertador. Um dia Jesus vai voltar, e está perto. Quando Jesus voltar, os judeus fiéis à lei, sinceros, que esperam o Messias, quando vê Jesus Cristo voltar, e quando eles virem Jesus Cristo voltar, eles vão dizer: eu confesso que esse é o meu Messias. E está escrito: desviará de Jacó as suas iniquidades. Ele vem vindo por aí. Olha, uma coisa nós sabemos: se nós nos tornarmos um sal insípido, para que serve? Lança fora. Tem gente que fica com medo, com dificuldade, com provação, vai fazer aliança com o inimigo. Manda mensageiros de paz para o inimigo. Uns voltam a fumar, outros voltam a beber, outros voltam para a droga, outros voltam para a prostituição, outros voltam para a vida mundana. Cansei de ser provado. Pior lugar para você ficar provado é no inferno. Aqui não. Aqui é pouco tempo. Provação que não tem saída é entrar nas trevas eternas. Já pensou você entrar dentro das trevas eternas e virar aqui, ó, nunca mais você vai sair daqui? Já pensou isso aí? Mas nós estamos procurando aquela placa lá: daqui você nunca vai sair, aqui é a glória eterna. Vinde, benditos do meu Pai, vinde. Você foi provado, tentado, mas você aborreceu a sua própria natureza. Era para você jogar a cruz sua fora, você não jogou. Pedro falou com ele: não faça isso, Jesus. Não pode o senhor aceitar isso. Tenha dó de ti mesmo. Para trás de mim, Satanás. Eu conheço a sua voz.
Manda ele, para trás de mim, Satanás, eu não vou jogar minha cruz fora não, eu vou até o fim com ela. Até Jesus, com aquela trave da cruz, ele caiu cansado, não aguentou, porque ali era o homem, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Mandaram um homem, ajuda ele, e foi bom para aquele homem, virou crente depois. Ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. Se Jesus teve alguém que ajudou ele a carregar a cruz, você acha que ele vai deixar você carregar sozinho? Quando ela pesar muito, o ombro de Jesus entra debaixo. No dia que pesar muito, o lenço dele está no seu rosto. Essa é a proposta do Senhor conosco, irmãos. Lembrando que nós não somos desse mundo, apenas estamos por aqui de passagem. Quem é daqui tem que aproveitar mesmo. Vai pecar, vai drogar, vai prostituir, vai beber, aproveita mesmo. Porque depois que sair daqui a coisa vai ser só choro. E você chora mesmo, porque depois que sair daqui vai ser só riso. Essa é a proposta. No final amarga, é como alguém que bebe um cálice, mas está escondido lá atrás um fel. Quando ela acaba de beber, amarga tudo, porque bebe e amarga tudo lá no final. O nosso amarga o começo, quando terminar de beber, doce igual mel. Esse vai ser o nosso encontro com o nosso bendito Rei. Põe o jugo dele no seu pescoço. Fala, Senhor, onde o Senhor for, eu vou. Eles testaram, o Senhor testou alguns. Teve um que falou com ele alguma coisa. Falou com ele, aonde o Senhor for, eu vou. Falou, a raposa tem covil, os passarinhos têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não trabalhei para conquistar nada, eu não comprei nada, e já vou embora daqui. Você quer andar comigo? Eu não vou deixar nenhuma herança para você. Mas tem uma coisa, lá em cima a herança é boa. Tudo depende de onde está seu coração. Se o coração estiver aqui embaixo, o ladrão pode roubar. Se o ladrão roubar, a morte rouba. Mas lá em cima, o ladrão não rouba porque ele não sobe lá. O único ladrão que estava lá em cima foi embora, ele e a turma dele já foi jogada para baixo. Eles estão aqui tentando enganar os homens, enganando as pessoas e até alguns crentes desavisados. Encha a ilusão. Quantas pessoas se enchem de ilusão, irmãos? Com um pouco de conhecimento. Uma vez eu li uma coisa que eu concordo. Um pouco de conhecimento afasta o homem de Deus. Agora, muito conhecimento traz ele de volta. Porque é impossível o ser humano observar toda a criação e não acreditar que haja claramente um Senhor que fez tudo isso. Se você encontrar um programa rodando em algum aplicativo qualquer, hein? Se alguém vai falar, tem uma linha de código, alguém programou isso aqui. Tem um programador, porque faz funções, realiza tarefas. Existe o quê? Um algoritmo que funciona. Alguém escreveu um algoritmo para isso aqui funcionar. Agora, os médicos pegam o ser humano, o DNA, está lá. Aqui tem um algoritmo escrito. Alguém escreveu isso aqui. Está escrito no ser humano. O corpo humano está escrito nele, claramente. Deus escreveu no DNA do ser humano. Nós temos a escrita de Deus em nós. Uma vez eu vi para encerrar a palavra, eu vi uma psiquiatra australiana. Não conheço ela pessoalmente, mas eu escutei ela falar. Eu não creio em Deus, eu era secular. Até eu me debruçar sobre o cérebro humano. Estudei. Ela falava assim, são 80 bilhões de neurônios. E cada um se conecta com o outro por conexões chamadas axônios. Esse emaranhado, esse complexo é tão bem organizado que eu tenho certeza absoluta. É impossível, absolutamente impossível o acaso fazer uma coisa dessa. Eu quero agora procurar o autor do cérebro. E virou crente. Sabe por quê? Não tem como negar a organização. Não tem como negar a sua genética. Como que pode? Está tudo aí em você, está escrito, a cor dos seus olhos. Aí. Se essa genética está boa, tem uma outra melhor ainda. Se você deixar o senhor escrever, vai escrevendo em você coisa, você vai ficar muito mais bonito do que você imagina. Você vai começar a parecer com Jesus Cristo. Não é com os olhos aqui, é com a natureza espiritual dele. É essa transformação que ele veio fazer conosco. Esse convite que os judeus não aceitaram. Eu estou muito ocupado, eu comprei um campo, eu estou com uma junta de boi, eu casei, não tem tempo para o Senhor. Vamos tirar o nosso tempo para o Senhor, irmãos. Vamos servir o Senhor de todo o nosso coração, entregar para Ele o louvor sincero, porque depois que chegar ao final da jornada, só vale a pena o que você vai levar com Ele. Nada aqui fica. O homem mais rico do planeta, aliás, eu vi um grande milionário,
famoso americano, falou isso, e essas palavras estão escritas. Eu queria conquistar e conquistei, eu queria fazer muita coisa e fiz. Ele pegou um câncer de pâncreas, fez esse implante e não deu certo. Ele falou, mas agora eu percebo que eu vou morrer. E meu dinheiro não serve para nada, a minha fama não me ajuda em nada. Estou eu diante da morte. E não é um encontro bom para mim. Não é um encontro bom. Sabe por quê? Ele não fez as contas direito. Não fez as contas direito. Dá para nós fazer umas continhas boas? Senhor, eu vou construir em cima dessa rocha aí. E eu vou para a guerra mesmo. Pouquinho, não, mas eu vou para a guerra. Nós somos um pouquinho, mas nós vamos juntos para a guerra. Porque uma coisa nós temos certeza. Eu não vou mandar mensageiro de paz para o inimigo, não. Eu não quero paz com o inimigo, não. Eu quero paz com Deus. O Senhor falou assim, olha que palavra, irmãos. Eu vim colocar fogo nessa terra. Já leram isso? E que mais eu quero se esse fogo está aceso? Como é isso aí? Vim colocar fogo na terra. E eu só estou contente que eu já acendi o fogo. Eu já acendi. Eu estou provocando aqui. E eu não vim trazer paz, não. Não vim trazer paz para o mundo, não vim trazer guerra. Mas ele fala, eu vos deixo a minha paz. Uma coisa é a paz com Deus, outra coisa é a paz com o mundo. Com o mundo não tem paz. Quando eu falo mundo, não são as pessoas, é o pecado. Mas com Deus temos paz. Ele pôs fogo naquele povo ali. E ficou o fogo devagarzinho, foi aumentando, até fazer o que nós vimos aqui. Não é, irmãos? Uma boa fogueira no Pentecostes, daí para frente o fogo foi se espalhando. Eu estava reunido, viu lambareda de fogo descer do céu. Meu irmão, entrando em cada um, eles começaram a falar em línguas novas. O fogo pegou e alastrou, e está alastrando até hoje. Ninguém apaga esse fogo mais. O dom de Deus vai voltar para você por esse dia. Guarda essa palavra. O dom de Deus volta no teu coração pela promessa da palavra. É o Senhor. Que prejuízo. Já pensaram em uma pessoa na hora da morte? Mas o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Não dá mais para pregar que a hora passou. Mas o que você faz da sua vida está na sua mão. Veja que tipo de construção você está fazendo em cima da rocha. Veja se o seu inimigo está te afrontando. Você está tentando fazer paz com ele ou permanece firme com o Senhor? Um pão de cevada. Eu nunca vi pão de cevada matar soldado nenhum. Mas é uma coisa que não tem sentido bélico, de guerra. Mas é Deus. É Deus. Assim Deus faz. Assim Deus faz. Tem uma vez que Deus derrubou os muros de Jericó, sem que ninguém batesse um arite nos muros. 7 voltas. É isso que nos basta obedecer a Deus. O pão de cevada foi a figura da vitória de Gideão. E assim o Senhor vai fazendo brilhar entre nós, na simplicidade, a nossa solução. Deus seja louvado.